Muito bem, meu amigo, minha amiga, meus irmãos e irmãs, eu gostaria que você agora abrisse, se você puder, abrisse a sua Bíblia no livro histórico de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, tá? O livro histórico de Lucas, o capítulo 10, a partir do versículo 25, tá bom? Diz assim: certo dia, um especialista da lei, ou seja, um intérprete da lei, alguém que estudava as escrituras, tá? Estudava a lei de Moisés, ele se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta. Então ele fez uma pergunta a Jesus. Você veja que você sempre vai ver os intérpretes da lei, os levitas, os fariseus, os saduceus, eles sempre contra Jesus. E Jesus também combatendo eles, porque toda o Antigo Testamento, os livros históricos, você veja que sempre estava envolvido Israel e aquele sistema religioso, tá? Então, qual foi a pergunta que ele fez? Ele disse assim: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Então, essa foi a pergunta. Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? Então o homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Aí Jesus lhe disse: Está correto. Disse Jesus: Faça isso e você viverá. Então você veja, meu irmão, minha irmã, amigos que acompanham essa análise bíblica, que esse homem, ele era um intérprete da lei, um especialista. Então ele conhecia, ele sabia que tinha que amar a Deus sobre todas as coisas e tinha que amar ao próximo como a si mesmo, porque esse era o espírito da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, tá? Jesus disse para ele: olha, você sabe, está correto, agora você precisa fazer isso, faze isso e você viverá. Então, o homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Porque eu tenho que amar ao próximo, mas quem é o meu próximo? Ele perguntou para Jesus. Foi quando Jesus então contou uma história, uma parábola. Jesus respondeu com uma história, e a história é essa. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quem era o sacerdote? Que cuidava dos sacrifícios, tá? O sacerdote era aquele que tinha aquelas roupas que você encontra lá na lei de Moisés. O sacerdote era um religioso, tá? Então passou por ali o sacerdote, quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. O levita, quem era o levita? Era o que recebia os dízimos das outras tribos. Então o levita, né, fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe.
Então veio um samaritano. Samaritano eram aqueles que os judeus não falavam com os samaritanos, porque pensavam que os samaritanos eram um povo, embora fossem eles judeus, mas eram mestiços, né? Haviam se misturado com outros povos, então os judeus tinham uma aversão aos samaritanos e também vice-versa. Então, o samaritano, ao ver o homem, teve compaixão dele, foi até ele, tratou dos seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuida deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Tá? Então, veja bem, o homem que era o intérprete da lei, ele disse para Jesus que o próximo daquele homem que caíra nas mãos de bandidos era aquele que usou de misericórdia. E, infelizmente, meus amigos, irmãos, irmãs também, amigas também, infelizmente, o sistema religioso ele não tem ensinado as pessoas a ter misericórdia. Dificilmente, não quero aqui generalizar, tá? Porque a gente sempre erra, a gente sempre peca quando nós generalizamos. Porém, dificilmente você vai ver ou você vai encontrar perdão e misericórdia em religiosos. Normalmente, os religiosos, eles aprendem a não ter misericórdia. E às vezes até se agradam em ver o sofrimento dos outros. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu pessoas religiosas, e quando eu digo pessoas religiosas, eu estou me referindo ao meio evangélico. Ao meio evangélico, porque em outras religiões é um pouco mais difícil você ver isso. Existe mais misericórdia, por exemplo, em católicos, às vezes até mesmo em espíritas, mas evangélicos, principalmente no Brasil, eles sempre têm essas palavras na ponta da língua. Olha, Deus vai pesar a mão sobre você. Deus vai fazer justiça. E para eles, Deus pesar a mão é fazer a outra pessoa sofrer. Deus fazer justiça é fazer a outra pessoa sofrer. Quando eles veem alguma coisa acontecendo na vida de alguém que saiu do sistema religioso, algo que não seja uma coisa boa, talvez uma coisa ruim que aconteceu na vida de alguém que saiu do sistema religioso, eles logo dizem: tá vendo? O diabo entrou na vida dele, o diabo entrou na vida dela. Eles falam assim: olha, vai queimar no inferno. Eles têm prazer em defender, por exemplo, o inferno, defender o diabo. Eles não aprendem a misericórdia. E olha, vou dizer para você, se você espera perdão e misericórdia de uma pessoa religiosa dentro de essas pessoas que vivem dentro desses lugares chamados igrejas, templos, né, evangélicos,
dificilmente você vai encontrar nesse lugar perdão, misericórdia, tolerância, tá? Eles não são tolerantes com as outras pessoas, discriminam as outras pessoas. Por exemplo, eles não conseguem respeitar a pessoa, a opção sexual da pessoa. Eles não conseguem, tá? Eles pegam lá versículos da Bíblia e pegam até mesmo versículos isolados para amaldiçoar essas pessoas, para dizer que essas pessoas, elas não prestam, vão para o inferno. É assim, meu amigo e minha amiga. E Jesus deu esse exemplo, porque ali Jesus usou o exemplo de dois religiosos. Dois religiosos. Um era o sacerdote, tá? E o outro era o levita. Dois que, vendo um homem semi-morto que havia caído nas mãos de bandidos e não fizeram absolutamente nada, não usaram de misericórdia. Ora, normalmente, quando você sabe que uma pessoa está indo a um templo, quando você sabe que uma pessoa lê a Bíblia, quando você sabe que uma pessoa ora como eles fazem, vão aos montes, jejuam, fazem isso, fazem aquilo outro, bom, o que você espera? Puxa vida, essa pessoa deve ser uma pessoa misericordiosa, essa pessoa deve ser uma pessoa bondosa, mas muitas vezes você espera misericórdia, você espera compaixão, você espera perdão e você não tem dessas pessoas. Você não tem. Às vezes o que se tem ainda é uma maldição. São capazes de amaldiçoar outras pessoas. Isso não tem nada a ver com os ensinos de Cristo. Isso não tem nada a ver com os ensinos do Senhor Jesus. Jesus mostrou para aquele homem que era o intérprete da lei que ele sabia que a lei dizia amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, mas saber e não praticar não significa nada. Enquanto que outras pessoas não sabem, mas elas praticam. Eu não sei se você conhece pessoas que não frequentam templos, pessoas que não são pessoas religiosas, mas são extremamente misericordiosas, são extremamente tolerantes, são pessoas que respeitam a religião dos outros, a crença dos outros, a opção sexual dos outros, que respeita, sabe, a outra pessoa, que tem misericórdia, que tem compaixão, que estende a mão quando a outra precisa. Mas dificilmente você vê isso no meio evangélico, principalmente nos líderes religiosos. E é claro que os líderes religiosos, eles passam isso para os seus adeptos, passam isso para os seus fiéis, e às vezes a pessoa não se dá conta de como ela se tornou uma pessoa sem misericórdia, sem compaixão, ela se tornou uma pessoa orgulhosa, ela se tornou uma pessoa fria, ela se tornou uma pessoa sem sentimentos, às vezes com a própria família, tá? Às vezes com os próprios familiares. Então, meu irmão, minha irmã, meus amigos e amigas que estão assistindo, se você espera misericórdia, compaixão, se você espera tolerância, se você espera isso de pessoas religiosas, essas pessoas que frequentam esses lugares que são chamados de igrejas evangélicas, volto a repetir, não estou aqui generalizando, mas se você fizer uma pesquisa, você vai ver que uma grande parte dessas pessoas se tornaram assim, tá? Pessoas cheias
de ódio, pessoas cheias de orgulho, pessoas cheias desses sentimentos ruins, depois que elas passaram a frequentar esses lugares. Talvez antes, ou talvez na sua essência, elas até são pessoas, sabe, pessoas tolerantes, pessoas misericordiosas, pessoas, mas aos poucos, nesses lugares, elas se tornaram assim, pessoas com esses sentimentos ruins. Vejam essas palavras que eles usam: Deus vai pesar a mão, vai queimar no inferno, Deus vai fazer justiça, tá? Então, são coisas que você vê que existe dentro desses lugares. E Jesus ali deixou bem claro que o problema daqueles homens ali que estavam querendo pôr ele à prova, tá? Aqueles homens que eram religiosos daquela época, que conheciam a lei, sabiam da lei, mas eles não tinham o discernimento do espírito da lei, do espírito da lei. Por isso Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, nos 33 anos e meio que ele esteve neste mundo, que ele esteve com seu espírito revestido de carne, ele se voltava para os pecadores, ele comia com os pecadores e era criticado pelos religiosos. Tá? Aquilo que os religiosos não, por exemplo, os religiosos não tocavam nos leprosos, excluíam os leprosos, excluíam aqueles que eles achavam pecadores. Tá? A lei excluía a minoria, aquelas pessoas que para a sociedade não valiam absolutamente nada. E Jesus, pelo contrário, Jesus trazia essas pessoas para perto, estava perto dessas pessoas, mostrando o verdadeiro, a verdadeira essência. Por isso, mesmo no Antigo Testamento, né, mesmo no Antigo Testamento, você vai ver várias vezes Deus mostrando a sua misericórdia, a sua compaixão. E Jesus disse para eles: misericórdia quero e não sacrifício. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ora, eu acredito que é isso que Deus verdadeiramente quer de nós. Eu acredito muito nisso. Eu creio no amor incondicional de Deus. Eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio na compaixão de Deus. Eu creio que Deus, ele é amor. Eu creio nisso, eu creio dessa forma, eu creio dessa maneira. E por isso eu estou aqui falando desse amor, dessa compaixão, tá? E isso é muito bom quando você entende, você consegue expressar isso na outra pessoa. E aí você está fazendo para o próprio Deus, para o próprio Senhor Jesus. Né? Por isso Jesus disse: estive com fome, não me deste de comer. Estive preso, não foste me ver. Estive enfermo, não me visitaste. Estive com frio, não me deste. Estive nu, não me deste roupa. Ora, quer dizer, perguntaram: mas quando te vimos assim? Ele cita uma parábola. Ora, todas as vezes que você deixa de fazer isso a alguém, você está deixando de fazer a Deus. E ali foi exatamente isso que aconteceu. Eles se preocupavam com o templo de pedra, com as roupas, com os sacrifícios, com isso, com aquilo outro, mas não se preocuparam com uma pessoa que estava pedindo ajuda, que estava precisando, aliás, não estava nem pedindo ajuda, porque estava semi-morta ali, não tinha nem condições de pedir ajuda. E o outro, que não era um religioso, que não estava preocupado com o templo, não estava preocupado com roupas, não estava preocupado com nenhum costume, com nada, apenas foi lá e cuidou daquele que precisava de cuidado. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje, essa é a análise bíblica de hoje. Vamos agora à oração, vamos falar com o nosso Pai. Vamos à oração.
Ó Pai amado e querido, louvado e glorificado seja o teu santo e sagrado nome. Ó Pai, tu és a nossa força, tu és o nosso refúgio, tu és o nosso castelo forte, tu és a nossa rocha. E aqui nós estamos reunidos para desfrutarmos da tua palavra e desfrutarmos do reino, pois já vivemos aqui o teu reino. E nesta oração que nós fazemos agora, pedimos ao Senhor que nos dê um coração misericordioso, nos dê um coração compassivo, nos dê um coração, Senhor, que saiba tolerar, que saiba ter uma palavra branda, e que o Senhor não leve em consideração todas as vezes que deixamos a nossa carne aflorar, que deixamos sentimentos ruins, negativos, eles tomarem conta dos nossos pensamentos. Pedimos ao Senhor, livra-nos do mal que muitas vezes nós mesmos fazemos contra nós. Olha, meu Pai, para cada irmão, para cada irmã que se encontra aqui conosco, que neste momento está falando com o Senhor e que agora também se lembra de alguém que precisa de oração, de um amigo, de uma amiga, do filho, da filha, do familiar. Ó, meu Pai, eu oro pelo meu filho Lucas. Me ensina, meu Pai, como ajudá-lo cada vez mais, como exercer a misericórdia, o perdão. Oro pelas minhas irmãs, pelos meus familiares, tias, tios. Oro, Senhor, pelos idosos, aqueles que estão neste momento em lares de idosos, asilos, crianças que estão em orfanatos, creches, aqueles que estão lá com o meu filho Lucas, que também precisam de oração, são pequeninos também, com problemas psiquiátricos, e precisam de ajuda, precisam da tua força, do teu amor, meu Pai. Olha para os profissionais que trabalham com essas pessoas, que eles tenham esse amor, que o Senhor possa usá-los, como usou aquele samaritano para cuidar daquele homem que estava semi-morto. E o samaritano não perguntou àquele homem o que ele tinha feito, quem mandou ele andar por aqueles caminhos ali, qual era a sua religião, qual era a sua etnia, qual era a sua cor. Não, simplesmente estendeu a mão e ajudou. E o Senhor então disse para aqueles religiosos: façam isso. Façam isso. Ah, meu Pai,
que tenhamos essa capacidade de amar, essa capacidade de se dar, de se entregar, porque assim a vida se torna melhor e nos tornamos cada vez mais agradáveis aos teus olhos. Ó meu Pai, eu entrego tudo e todos nas tuas mãos e te agradeço no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que creem, digam assim seja. Muito bem, meu irmão e minha irmã. Olha, antes de terminar, quero dizer para você que é membro do canal, você que se tornou membro do canal, e você também que nos apoia através do Pix, que no dia 31 de maio, nós teremos então a live exclusiva para os membros e também para os apoiadores do canal, tá bom? E se você quiser participar, basta você entrar em contato comigo através do e-mail. Você pode me enviar o seu WhatsApp, porque nós fizemos um grupo de WhatsApp dos colaboradores, aquelas pessoas que colaboram através do Pix, e também aquelas pessoas que são membros do canal. Criamos um grupo de WhatsApp e ali eu vou avisar as pessoas a respeito da live que teremos no dia 31 de maio. Vai ser uma quarta-feira e vai ser nesse mesmo horário, tá bom? Então, eu conto com a sua participação, conto com o seu apoio, tá certo? Olha, que Deus continue abençoando a todos, agradeço a todos pelos comentários que fizeram, pelo like, compartilharam também. Olha, muito obrigado a todos e que Deus, então, ele continue abençoando a todos. Um forte abraço e vamos em frente. Abraço.